Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Sanches e vim ensinar para vocês aqui hoje mais uma peça do nicho de maternidade, a pedido das minhas queridas colegas lá no grupo do Facebook, que tem o link aqui embaixo. É um grupo onde nós trocamos ideias, eu passo dicas, elas postam as peças que fazem, eu coloco todas essas aulas lá em primeira mão, só depois que as aulas são liberadas no YouTube, tá? Então, quem ainda não conhece, clica no link aqui embaixo e vamos lá pro grupo. A peça que eu vou ensinar hoje é este porta-fraldas, cremes e lenço umedecido, tá? Ele aberto, ele fica assim, gente. É super prático, muito facinho e faz uma praticidade enorme para as mamães. Olha que fofura. Ele tem aqui desse lado 3 bolsinhos, mais o porta-fralda. Do outro lado, ele tem o porta-lenço umedecidos e tem aqui o porta-xuxa. Ele é super prático, super leve, para as mamães levarem para passeios, aniversários, enfim, para levar tudo que ela precisa para aquele dia para o seu bebê. Então é uma pecinha muito versátil e também muito fácil de vender, gente. Então bora lá fazer. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho para receber o aviso de todos os vídeos e também partilha para crescer o canal da Helena, ok? Então, vamos lá fazer essa pecinha linda? Então, gente, eu tenho aqui o material todo esquematizado, ok? Tem aqui o meu aparelho de viés, que eu vou utilizar para colocar o viés. Tem o meu viés. Tem aqui meu alicate, o furador. Tem aqui os meus botõezinhos de pressão, que eu vou colocar na aba. E tenho aqui a minha pecinha toda esquematizada. Essa daqui é a tirinha, eu vou costurar, vou fechar de um lado, fechar do outro, desvirar, vou rebater. É a fitinha que eu vou colocar aqui para fazer o meu porta-xuxa. E eu deixei a peça aqui assim, toda esquematizadinha, por quê? Porque eu vou utilizar um tecido que tem sentido. Opa, até coloquei isso errado, é desse lado. Já vou mostrar por quê, tá? Vou desvirar isso. Isso vai ficar assim, deste lado. A minha pega do porta-xuxa. Esse meu tecido, embora o elefantinho aqui apareça pra vocês de ponta cabeça, eu sigo o sentido da nuvenzinha, tá? Por quê? Ele vai abrir dessa forma, volta, com a abinha aqui. Então, eu deixei a abinha virada de um lado e do outro lado de ponta cabeça, porque é pra desvirar. Vocês já vão ver que eu vou costurar. E deixei ela toda esquematizadinha pra saber onde eu vou colocar cada peça. Então, eu aconselho vocês a cortar tudo, assistir o vídeo até o fim, ver como é que eu vou fazer todo o processo e também esquematizar, principalmente quem tá começando, pra se utilizar um tecido que não tem sentido nenhum, beleza, manda bala. Se utilizar um tecido com bonecos, desenhos que tenha sentido, então faz um esqueminha primeiro e vai seguindo passo a passo. É o que eu vou fazer, olha. Eu vou colocar todinho ele aqui e vou começar fazendo a abinha. A minha abinha, ela tá de um lado, virado para um lado, que é onde eu vou fazer aqui a circunferência. Do outro lado tá de ponta cabeça, porque quando eu desvirar e virar a abinha para fechar a peça, ela vai ficar no sentido certo. Já coloquei minha etiqueta no sentido que eu quero. Então, vamos começar. Eu vou preparar o porta-xuxa e já vou preparar a minha abinha e venho mostrar pra vocês. Eu vou já costurar ela todinha à volta, vou tirar os excessos, fazer os piques, desvirar e mostro pra vocês. Pronto, gente. Eu tenho aqui a minha abinha. Então, desse lado que eu vou virar pra peça, ela tá assim. Quando eu virar pra cima, ela vai estar também assim. Então, eu fiz ela de um lado e do outro ao contrário pra poder abrir certo, tá? Tem aqui também. Ah, eu não vou fazer costurinha de acabamento nenhuma volta nessa peça, que é pra ela ficar assim mesmo, tá? Essa peça não tem a costurinha de acabamento à volta, que ela para ela ficar com essa carinha assim de enchidinha fofinha, tá? E aqui na minha tirinha eu fiz a minha costurinha de acabamento, todinha à volta, costurei, desvirei e
fiz aqui a minha fitinha. Então, a minha fitinha vai ficar ali na posição dela, tá? A minha abinha vai ficar ali na posição dela e eu vou começar a fazer o meu bolso. Vou tirar a etiqueta daqui e vou costurar aqui o meio do bolso, onde eu tenho aqui... ops, conseguem ver? Onde eu tenho aqui costurado. Minha iluminação hoje tá um desastre. Então, vamos. Então, a parte do meu bolso, do lenço, vai ficar assim. Agora, nessa parte mais curta, eu vou fazer uma costurinha de segurança antes de passar o viés, tá? Vou passar, aliás, uma costurinha de segurança toda a volta e vou passar o viés aqui. Prontinho, gente. Tá aqui. Passei o viés todinho à volta da minha peça. Então, o meu bolsinho, ele vai ficar assim, tá? A parte mais curtinha... Opa, tem que ficar mexendo aqui com a câmera, gente, desculpa. Eu tô concentrada aqui e esqueço de mexer com a câmera. Essa parte mais curtinha é onde eu coloquei o viés. E a parte mais compridinha é onde é o fundinho do bolso. Eu vou colocar a minha etiquetinha aqui e já vou fazer uma costurinha nela, deixar ela preparada aqui. Então, eu já tenho o meu bolsinho esquematizado aqui, já tenho a parte, já tenho a abinha, já tenho essa parte toda pronta. Agora, eu vou preparar esses outros dois bolsinhos. Então, como que funciona esses dois bolsinhos? Esse bolsinho aqui, esse de cima, os dois são tecido... caiu um grampinho inteiro, tá? É a mesma medida. Um deles eu vou virar mais ou menos 1,5 cm para baixo e vou passar no ferro, que foi o que eu fiz, por isso que eles estão marcadinhos, tá? Então, vai fazer esse detalhe aqui. Esse bolso de cima, eu vou dividir 10 centímetros, 10 centímetros, e vou fazer aqui a risca. E vou unir com esse outro bolso. Mas antes disso, eu tenho que fazer um acabamento, uma costurinha de acabamento aqui. Pode ser aquela costurinha mais fininha ou a costurinha mais grossinha. Fica a critério de vocês. Eu vou fazer a mais fininha. Esse é só o detalhe. Já fica frente e verso do bolso. Se vocês utilizarem um tecido que tenha sentido no desenho... Aí, vocês vão ter que cortar aqui, virar essa parte pro outro lado, ao contrário, de cabeça para baixo, pra hora que vocês costurarem, ficar os dois no mesmo sentido, tá? Eu acho melhor fazer assim como eu estou fazendo, assim não tem problema. Pronto, eu tenho ele aqui. Nesse caso do meu bolso, não tem problema o sentido, porque ele é em pé. Então, eu vou me certificar de novo de que isso tá certinho aqui. As nuvenzinhas têm de ficar virada pra cima. As nuvenzinhas ficam assim, viradas pra mim, elas estão em pezinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou rebater uma costurinha aqui de acabamento nessa parte. Gente, vai ficar assim. E dá a impressão que é um viés, que eu fiz um viés do próprio tecido, e não é. Eu só dobrei ele e rebati a costura. Então, nessa parte de cima, eu não faço costura nenhuma, vai ficar mesmo assim. Agora, eu vou unir os dois. Vou firmar bem de um lado e do outro. Aqui, primeiro, eu vou fazer, começando aqui de cima pra baixo, a costura dos meus bolsinhos. Depois que eu terminar, e tem que ser de cima pra baixo, se eu fizer daqui pra cá, pode os dentinhos da máquina fazer com que o tecido venha mais pra cima. Então, assim, eu sei que ele tá sendo puxado pra lá e vai ficar perfeitinho. Depois, eu vou unir os dois
e vai ficar já preparado para unir com a peça toda. Aqui nessa partezinha de cima, eu vou começar fazendo uns 2 retrocessos. Por quê? Vai ser um tal de entra e sai de cremes e coisinhas aqui e pode forçar, então não convém descosturar a peça da cliente. Então certifique-se de que foi feito um bom retrocesso aqui nessa parte de cima, tá? Meu bolsinho fica assim pronto, gente. Olha que coisa mais linda. Então, tem aqui 3 bolsinhos, de um lado, do outro. Já fixei ele todo. Agora, eu tenho aqui a minha peça pronta. O que que eu vou fazer? Eu vou montar tudo isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é alfinetar tudo com a parte do forro. Vou alfinetar e vou prender toda essa parte e vou prender toda essa parte do bolso, tá? Vou prender aqui o bolso todo e vou prender aqui o outro bolso. Na maneira como está aqui, que é a maneira certa, ok? Vou colocar aqui no meio a minha peguinha e vou encaixar aqui também. Faço um pique no meio, faço um pique aqui no meio e vou encaixar também a minha abinha, ok? Pronto, gente. Eu tenho aqui a minha peça, olha, toda montadinha, o porta-lenço, os bolsinhos e o porta-xuxa. Agora eu vou colocar aqui no sentido certo, como se eu estivesse fechando ela. Vou pegar aqui a minha pecinha e vou montar. Agora eu vou estruturar essa parte toda que ficou por último, ali junto com a minha maquetezinha, ficou tudo bonitinho ali para estruturar. Agora eu vou estruturar ela, depois eu vou encaixar direito com direito, faço a costura toda a volta e faço o acabamento, ok? Então, vamos deixar essa partezinha de lado e vamos estruturar aqui a nossa pecinha. Prontinho, meninas, eu tenho aqui a minha peça estruturada. O que que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que unir as duas partes. Para unir as duas partes, eu tenho que tomar cuidado com o sentido. Então, eu vou colocar direito com direito. E para colocar direito com direito, eu tenho que prestar atenção nessa parte que eu tenho o desenho. As nuvenzinhas estão todas deitadas e tem que ficar no sentido certo. Então, eu vou unir as pontas, direito com direito. E eu vou passar uma costura toda a volta. E vou deixar aqui nessa parte de baixo, na junção dos dois bolsos, eu vou começar a costurar a partir daqui, aonde tem o bolso. E vou terminar minha costura desse lado, aqui, onde termina o bolso. Nessa parte contrária, não costura nessa parte onde tem a pega, é na parte de baixo. Por quê? Essa parte aqui é que eu vou deixar para desvirar a peça. Então, vou fazer toda essa costura volta. Vou desvirar a peça. Vou fechar a costura aqui, só essa partezinha com uma costura fininha. Vou fazer desse lado também para ficar o detalhe dos dois lados. Não esquecendo de cortar bem as pontinhas da costura aqui nos 4 cantos, para você poder desvirar bem a peça e fazer o biquinho bem bonitinho, tá bem? Então, vamos lá. Meninas, então a peça fica assim, tá? Tem aqui a parte que eu coloco o porta-xuxa, eu fecho ela e ela vai ficar assim. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha costura aqui
de acabamento. E vou fazer a costurinha aqui também desse lado, só entre os bolsos, que é pra prender essa tirinha virada pra dentro, tá? Então, vamos lá. Então, eu fiz aqui uma costurinha de acabamento, assim a tirinha do porta-xuxa fica preso pra dentro. E fica assim a costurinha de um lado e do outro. E aqui embaixo eu fiz também a costurinha de acabamento. Então, fica só nessas duas partezinhas, em cima e embaixo, a costura. Agora, eu vou colocar o meu botãozinho aqui de pressão. Vou fechar aqui ao meio. Vou deixar mais ou menos um dedo, assim, de diferença. E vou marcar o meu botão aqui também. Então, vamos... Já coloquei aqui os botõezinhos de pressão na minha peça. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica. Eu tenho aqui umas fraldinhas. Vou colocar do outro lado. Os cremezinhos. Isso tudo são coisinhas que vocês podem até ter em casa, gente, que é pra montar e tirar a fotografia das pecinhas. E é legal que mostra para as clientes como é que funciona, tá? E tenho aqui a Xuxa. Vamos colocar aqui. Prender. E fica assim, tudo guardadinho. A mamãe vai lá, fecha, prende com o botãozinho de pressão. E olha que coisa mais linda, mais fofinha, gente. Olha isso. Tem coisa mais fofa que isso. E tudo muito bem guardadinho. Tudo muito bem guardadinho, tá? Aqui na etiqueta também vocês podem passar uma costurinha, como eu fiz aqui. Assim a etiqueta fica presinha aqui na parte de dentro, tá? Olha só, gente. Que fofura. Com o tecido todinho. O tecido assim, o elefantinho mesmo. O elefantinho tá de pé ou tá deitado. A gente tem que seguir o desenho das nuvenzinhas, olha. Ficou tudo bonitinho. Aí a mamãe vai lá e abre e tem tudo lá dentro, tá? Vou tirar pra vocês verem agora. Tem as fraldas. Então, cabe muita coisa, tá? Vou tirar aqui a minha Xuxa. Então, essa é a peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais algumas peças assim para maternidade, porque as meninas estão me pedindo muitos sapatinhos de bebê, então para semana tem sapatinhos. E essa semana e semana que vem eu vou tentar colocar pelo menos umas 2 aulas por semana para vocês, tá bem? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo. Tem o link do meu grupo aqui lá no Facebook, onde você tem todos os detalhes, a modelagem, as medidas, tudo dessa peça. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também lá no grupo do Face com outras dicas de como é que eu faço tudo mais detalhadamente, tá? Lá é um grupo muito legal, as meninas postam as peças que elas fazem, vocês vão gostar muito, tá? Então, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.